por Aidan Wilson Tozer. 9 de junho de 1957. Tenho 2 textos. Eles são encontrados em Isaías 1:18. Primeiro, as palavras do Senhor. Venha agora e vamos raciocinar juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam tão escarlates, eles serão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, serão como a lã. Se estiverdes dispostos e obedientes, comereis o bem da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, sereis devorados pela espada. Pois a boca do Senhor o disse. Estou preocupado apenas esta noite com aquela palavra inicial de Deus. Venha agora e vamos raciocinar juntos. Depois, em Ageu 1:5. E também o mesmo é repetido no 7º versículo. Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere seus caminhos, venha e vamos raciocinar juntos. Quero raciocinar um pouco com você esta noite, e começarei dizendo que o que você já sabe, que a diferença, pelo menos a principal diferença, entre um homem e um animal, é que o homem reflete e a besta não. Um homem e um animal, o homem e o animal, começam com aproximadamente a mesma quantidade de dados e do mesmo tipo. Quando um novo cachorrinho nasce no mundo, ou um novo bezerro, eles têm aproximadamente os mesmos dados fornecidos aos sentidos. O sol está aí ou não está? É um dia quente ou é um dia frio? As coisas são confortáveis ou não são confortáveis? A mãe está perto ou não? Os dados são praticamente os mesmos. Os sentidos dizem ao bezerro recém-nascido, é sobre. O que dizem ao bebê recém-nascido? Então começamos exatamente onde as feras começam. E a Bíblia não hesita em dizer que o homem e o animal são muito parecidos. Também diz que existe um abismo entre eles. A diferença é tão grande que nunca pode ser explicada. Mas também diz que há uma certa semelhança aí. Mas a principal diferença começará a manifestar-se muito cedo. Pois o homem reflete e a besta não. O bezerro nascido no pasto ou no celeiro vive de acordo com seus instintos e pode envelhecer e morrer de velhice se lhes for permitido fazê-lo, e ainda assim viverá de acordo com os seus instintos. Terá aprendido muito pouco, e o que aprender será de nota muito baixa e praticamente não exigirá cogitação. Mas uma criança de 3 anos já é um ponto de interrogação ambulante. Você sabe disso. A criança reflete e a fera não. O homem pode refletir e a besta aparentemente não. Ambos são levados às pressas para o mundo, como disse o poeta, trazidos para cá sem perguntar. Ninguém pede para nascer. Nenhum animal pede para nascer. Mas depois que nascem, o homem começa a fazer perguntas e o animal nunca o faz. Esta é a diferença. O fazendeiro e o cavalo. Não sobraram muitos, mas pelo bem do argumento, inventaremos um cavalo hipotético. Colocaremos ele na frente de um arado e o conduziremos pelo campo. E à medida que você passa, você descobrirá que eles são bastante parecidos. O homem cansado e empoeirado, e o cavalo cansado e empoeirado. Mas há uma diferença tão vasta quanto a diferença que separa o céu do inferno e a terra das estrelas acima. É a diferença na capacidade de considerar nossos caminhos. Nenhum cavalo para pensar em seus caminhos. O homem costuma fazer isso. Mas apesar de quase sempre, em algum momento das nossas vidas, considerarmos, é um facto trágico que depois de um tempo paramos com isso,
E a maioria das pessoas não refletem sobre os seus próprios caminhos. Eles podem refletir, mas não refletem sobre os seus próprios caminhos. Você sabe o que eu desejo, e desejar é uma palavra que não uso muito. É apenas uma palavra usada descuidadamente. E para mim, significa simplesmente que é uma imaginação selvagem que não posso dar a ninguém. Mas você sabe o que eu desejo? Eu gostaria de poder contratar os homens da cidade de Chicago e arredores, ou de St. Louis, ou de Milwaukee, ou de Nova York, ou Brooklyn, ou Pittsburgh, ou Cleveland, ou Detroit, ou Cincinnati, em Ohio. Eu gostaria de poder dar aos homens com mais de 8 anos e com menos de 100 anos apenas uma semana para dar tanta consideração às suas próprias almas, quanto dão às classificações de seus times específicos. E eu nomeei as cidades que possuem os times para seus próprios clubes de futebol. Agora, eu só desejo. Eu gostaria que tantas pessoas hoje, quantos homens hoje na cidade de Chicago, tivessem passado, digamos, que houvesse uma partida dupla hoje, que levaria cerca de quantas horas? Cerca de 4 horas. Eu gostaria e poderia orar para que pudéssemos conseguir tantos. Não sei quantos estavam lá. Eu sei que eles estavam lá. Mas suponho que talvez houvesse 35 mil. Eu diria isso. E se conseguíssemos que 35 mil pessoas passassem 4 horas a considerar as suas almas, as suas vidas e os seus futuros, com a atenção concentrada com que consideraram os ataques e as bases roubadas e o resto. Agora, não quero dizer que haja algo de errado com eliminações e bases roubadas. Este não é um ataque a Billy Pierce ou a quem lançou hoje. Isto é apenas dizer que assim que uma criança de 3 anos fez perguntas básicas, mas uma criança de 30 anos já passou disso. A criança de 3 anos diz: mãe, de onde eu vim? Você veio de Deus. Como eu cheguei aqui? Bem, Jesus enviou você. Existe um Deus, mamãe. E Deus pode me ver? E se eu estiver em uma sala sem portas ou janelas? Perguntou um garotinho. Deus poderia ver através dela e me ver? Bem, essas são perguntas básicas, mas quem ganharia a flâmula? Essa não é uma pergunta básica. E ainda assim as pessoas, durante pelo menos 4 horas hoje, ouviram ou assistiram e ouviram homens jogando um jogo de arbitrariedade, ou seja, a coisa era arbitrária. Você já parou para pensar na qualidade tola e arbitrária do jogo? Agora, isso não significa que estou atacando, é relaxante, suponho. Mas você já parou para pensar que um sujeito joga uma bola que foi feita para ele arremessar, e com muito esforço foi feita para ele arremessar, e ele negligenciou sua alma, e negligenciou Deus, e negligenciou o céu em ordem, que ele poderia adquirir habilidade suficiente para lançar aquela coisa em uma zona de ataque, pelo menos 3 vezes antes de jogá-la para fora da zona de ataque 4 vezes. Agora, quem disse 3 e 4? Alguém, Abner Doubleday, dizem que inventou esse gadget. Mas, irmão, você já parou para pensar que é arbitrário e caprichoso? Você pode dizer que um homem foi eliminado com 4 rebatidas e com a mesma facilidade, e onde existe alguma lei no universo que diga que 3 rebatidas e você está fora. Isso foi inventado. E além disso, o que acontece com essa bola? Há um pequeno esferoide artificial voando pelo espaço. E chegaremos a 60 milhas por hora. Isso é um palpite aproximado. E alguém vai acertar. E 35 mil pessoas estão gritando até ficarem roucas por causa disso. Agora, qual é a diferença para onde vai? Poderia cair em um buraco de esquilo. Ele pode se perder embaixo de uma tábua ou tábua em algum lugar.
poderia cair na rua e cair no esgoto, ou Mickey Mantle poderia pegá-lo. Qual é a diferença, meus irmãos? Você vê, não é? Agora isso não é. Repito pela terceira vez para dizer que há algo de errado com isso. Mas a questão é que é arbitrário e nada fica resolvido depois de resolvido. Nada está resolvido. Você diz, bem, ele o tirou, mas o tirou. O que isso resolve? Essa é uma expressão arbitrária que não tem nenhuma raiz na natureza em lugar nenhum. E o mesmo acontece com todos os jogos e com a maioria das atividades humanas. Vi, hoje no restaurante, uma mulher de aparência bastante inteligente. O irmão McAfee e eu comemos depois da transmissão e vi uma mulher de aparência bastante inteligente sentada ali. E ela era a própria essência da concentração, rosto sério e sóbrio, com um lápis na mão, negligenciando os amigos em torno de sua conversa que morreu. O que você acha que ela estava fazendo? Vou te dar 3 palpites. Sim, senhor. Você conseguiu. Ela estava fazendo palavras cruzadas. Agora, o que ela está realizando? Eu perguntaria a você. Nada. Absolutamente nada. O mesmo acontece com os jogos de cartas e com quase tudo o que fazemos. Ouvi o velho Gus Johnson, um grande pregador sueco das cidades gêmeas, Gus Johnson. Eu o ouvi anos atrás, com um senso de humor meio seco e irônico, dizendo que estava no campo de golfe com o filho. Ele nunca jogou, mas estava lá naquele dia e seu filho estava acima disso. Aí ele disse que começou a falar e seu filho disse, pai, não fale. Ele disse que queria conversar. Bem, irmão, agora tudo isso é arbitrário e suponho que seja relaxante. E se você não morrer de um colapso nervoso e processar, então sua perspectiva pode não ser tão ampla e abrangente como teria sido se você não tivesse colocado. Não sei se eles os aumentam ou diminuem, mas vamos ignorar isso. Mas o homem gasta este magnífico intelecto que Deus lhe deu. Isso, essa coisa brilhante que pode brilhar como raios prateados de luz. E você pode voltar atrás e tomar posse da história e puxá-la para cima também. E você pode alcançar o futuro e recuperá-la. E pode examinar estrelas e luas e satélites e as profundezas da terra e as profundezas do mar e segure-os diante dele. Ele tem tudo isso. Você tem tudo isso. Há quanto tempo você não usa? E pense agora nesta imaginação, nesta capacidade de considerar que nós temos. Deus diz, considere seus caminhos, venha agora, vamos raciocinar juntos. Deus está nos chamando para isso, meus irmãos. E Ele está dizendo isso para homens que não terão muito tempo de vida. Eles não ficarão aqui por muito tempo. Eles não ficarão por aqui por muito tempo. Eu não vou, você não vai. Você diz, não há problema em dizer que não, mas eu estarei. Você pode demorar um pouco mais, talvez não tanto. Mas o que são alguns anos contra o espaço solene que chamamos de eternidade? Qual é o valor, afinal? Qual é a diferença? Veja, nos dias de César ou nos dias de Hotep, o educador do Egito antes dos dias de César. Um homem morreu aos 20 anos, um morreu aos 30, uma vez morreu aos 70 e um morreu aos 90. Lá estavam eles, separados por 70 anos, e ainda assim pergunto se realmente importa agora quem morreu aos 20 e quem morreu aos 50 e quem morreu aos 70 e quem morreu aos 90? Não. Qual é a questão de 50 anos comparados com 5.000 anos? E comparados com a eternidade. E assim, com esse pano de fundo contra o pano de fundo dos anos eternos, Deus nos diz, consideremos. Aqui eu te dei algo para considerar. Considere que não faz diferença quem ganhou hoje. Não faz diferença se ele acertou aquela tacada ou não. Não faz diferença.
Pense em algo eterno. Pense em algo que importa. Dê um pouco de tempo para algo que importa. E eu acredito que o grande Deus de justiça e sabedoria e lógica e bom senso nos céus, dando ao homem como ele dá ao homem um poder tão incrível para refletir. Acredito que Deus espera que o homem reflita, e se ele não o fizer, e se ele passar horas e horas, dia após dia e semana após semana, pensando em coisas que não importam e negligenciando a única coisa que importa, não vejo nenhum lugar onde Deus tenha qualquer obrigação de levar aquele homem para o céu. Deus coloca uma porta ali e não a esconde. Deus coloca uma porta ali e as próprias estrelas em seu curso dizem onde ela está. Deus coloca ali uma porta que leva ao reino e Deus chama e ele espera cedo e ele estende suas mãos e diz: venha, venha, venha. E ele chama e convida e exorta e insiste de milhares de maneiras e mantém isso por toda a vida. E, no entanto, se um homem escolhe ignorar esse chamado e se recusa a ver aquela porta, quero perguntar a você por qual lógica moral Deus é obrigado a pegar o homem pela nuca e levá-lo para o céu, quando ele passou brincando a vida toda com coisas que não importam e recusa-se a considerar a única coisa que importa. Deus diz: considere seus caminhos e venha agora e vamos raciocinar juntos. E é um erro profundo que um homem comete, um erro profundo que você cometerá esta noite contra sua própria alma, se você sentar aí e saborear um sermão e julgar se foi tão bom quanto aquele que você ouviu esta manhã, ou aquele que eu preguei em algum momento antes, ou alguém pregou. O profundo erro que cometemos com nossas próprias almas é vegetar como criaturas irracionais, ou gastar nossas faculdades dadas por Deus, que foram feitas para envolver não estrelas e planetas, mas anjos e serafins e o próprio Deus. Eu digo que cometemos um erro terrível contra nossas próprias almas quando usamos as faculdades que temos para enganar, brincar e negligenciar nossas almas. Pois o que é a sua vida? Tiago perguntou. O que é a sua vida? Você possui a coisa mais preciosa do mundo? Outro dia eu estava no país com o irmão Ty, o irmão Olson e a McAfee. E quem mais? Rex? Não devemos esquecê-lo. Estávamos lá e vimos 100 novilhos Hereford sendo engordados para o mercado. Eles eram ótimos e bonitos, acho que pesavam 650 libras. Um homem disse que achava que a média seria de 800. Bem, aparentemente eles tinham tudo, mas faltava-lhes uma coisa. Faltava-lhes aquilo que o homem mais pobre de Chicago tem: o vagabundo, que está esta noite em estado de estupor na Madison Street, tem o que o novilho de melhor sangue não tem. Ele tem uma alma. Ele tem uma vida dada por Deus. Ele tem aquilo que não terá fim, mas continuará indefinidamente. Qual é a sua vida? Você a possui. E é a coisa mais preciosa do mundo, pois dá sentido a todo o resto. É o empréstimo de Deus para você. Não sei como Deus faz as almas, mas sei que Deus as empresta para nós. É um empréstimo de Deus. E quando o bebezinho grita seu protesto para o mundo inteiro, sua mãe o abraça calorosamente contra o peito. Deus lhe emprestou uma alma. E Deus diz: àquele pequenino mais tarde, quando ele puder entender isso, considere os seus caminhos. Venha agora, vamos raciocinar juntos. Embora seus pecados sejam escarlates, eles serão brancos como a neve. E Deus não espera que aquele a quem ele emprestou uma alma haja como alguém a quem ele não emprestou uma alma, pois você não pode usar o pronome humano pessoal sobre um animal.
Deus não espera que aquele animal, por mais sangrento e bom que seja, responda, porque não há nada lá para responder. Mas Deus nos deu uma alma, e embora eu sofresse e tivesse que sofrer as dores dos condenados por 1000 anos, eu não desistiria daquilo que sei ser minha alma. Minha alma, aquilo em mim que é mais parecido com Deus do que qualquer coisa no universo. Eu não desistiria. Eu não desistiria, e nenhum purgatório onde a alma de um homem deva assar, ferver ou grelhar em algum purgatório por 1000 anos. Eu digo que ele é afortunado e sortudo e deveria agradecer a Deus no fogo por ainda ter sua alma. Não acredito no purgatório, mas digo que mesmo que existisse, ainda diria que um homem tem sorte de ter uma alma. Que potencialidades, que possibilidades limitadas Deus deu ao homem com alma. Vocês sabem, jovens, vocês têm alma. Alguns queridos jovens, Deus os abençoe hoje em dia, não sabem que tem nada além de glândulas. Eles vivem em suas glândulas, funcionam em suas glândulas. Sim, você tem um conjunto de glândulas, certo? E Deus as deu a você e você deveria ter vergonha delas. Mas além de ter glândulas, você tem alma. E pensar quantos milhões esta noite nesta nossa grande terra favorecida que não sabem que tem nada além de glândulas. Eles vivem de suas glândulas e de seus nervos. Quem consegue mexer com as glândulas do maior número de pessoas pode ganhar $1 milhão por ano. Elvis está fazendo isso. E Elvis nunca mexeu com nada além das glândulas das pessoas, dos fracos de espírito, dos excessivamente sexuais, dos velhos e desapontados, e daqueles que se esqueceram de que tem um cérebro na cabeça. Agora, esta vida que Deus nos deu, esta alma é o que você faz dela. Venha e considere, pense um pouco sobre isso, considere seus caminhos, pense nessa sua alma. Deus não aceitará a responsabilidade de fazê-lo, assim como o que é agora, porque Deus deu a você isso com potencialidades. É como se eu levasse 10 quilos da melhor argila a um oleiro e o encomendasse para fazer um vaso para mim. Eu não seria responsável por nada além do plano. Eu diria que quero que o vaso seja tão alto, tão grande. Quero que seja decorado assim, e quero que seja pintado e envernizado, e queimado, e pintado, e envernizado, e queimado novamente. Eu poderia dar a ele as instruções do que eu queria. Mas, se eu voltasse e encontrasse um pote barato, todo torto, irregular e sem esperança, não seria responsável, porque havia fornecido o melhor barro, traçado o plano e dado a comissão. E o oleiro que não conseguiu sobreviver não merece pagamento. Deus colocou em suas mãos aquilo que é mais fino que o barro mais fino. Deus lhe deu uma alma. Pense no que os homens fizeram com suas almas. Estávamos apenas olhando o irmão. Chase e eu esta noite em McAfee, olhando um livro no escritório de Bernard de Clairvaux. Ora, há música até nas palavras. Na verdade, você pode cantá-la Bernardo de Clairvaux. Lindo, lindo. Ele é o homem que escreveu Jesus. O próprio pensamento de doçura enche meu peito, mas é mais doce ver teu rosto e em tua presença descansar. Bernardo de Clairvaux. Sua alma não era de barro mais fino que a sua ou a minha, usando uma ilustração, pois certamente a alma não é feita de barro. E o corpo é feito de barro, mas a alma que Deus colocou em Bernardo de Clairvaux não é melhor do que a alma que ele colocou em você, em mim ou em Al Capone. E Deus não é responsável se com a vida e a inteligência da palavra de Deus diante de nós e o apelo do Espírito Santo, não fizermos nada a respeito. Você não pode culpar a hereditariedade. Culpar a hereditariedade quando Esaú e Jacó eram irmãos.
Você não pode culpar o meio ambiente, quando um será levado e o outro deixado. 2 estarão dormindo em uma cama. 2 estarão arando o campo. Isso é meio ambiente. Se o ambiente fizesse a alma, não haveria distinção. Os 2 dormirão em uma cama e um ficará na outra à esquerda. Talvez sejam irmãos ou irmãs que dormiram juntos desde que nasceram. Talvez haja 2 irmãos ou pai e filho arando ali no campo. Um será levado e o outro deixado. Então, o que acontece com sua alma, você não pode culpar a hereditariedade e não pode culpar o meio ambiente. E se você é tão infinitamente mesquinho, a ponto de culpar seus pais e a maneira como foi tratado em casa, não tenho nenhuma simpatia nem qualquer mensagem, receio. Ele disse que eu tinha que ir para a escola e não tinha roupas muito boas. Então me senti envergonhado e tive um complexo de inferioridade. E meus pais eram muito religiosos e me levaram à igreja e me obrigaram a ir à escola dominical e meus sapatos estavam furados. Isso me virou contra a religião. E é por isso que não sou cristão. Ah, meu irmão, que atitude tímida é essa? Que atitude barata? Que desculpa? E a coisa mais fina do mundo é uma desculpa. E a única coisa menor que uma desculpa é um homem que tenta se esconder atrás dela. E então culpamos os nossos pais, ou a nossa hereditariedade, ou o nosso ambiente. Quando Esaú e Jacó tiveram os mesmos pais, e um foi amado por Deus, e o outro expulso da presença de Deus, quando um será levado e o outro deixado na vinda de Cristo. Então, qual é a sua resposta? Pense um pouco nisso, não é? Pensem nisso, jovens. Vocês não podem viver para sempre com emoções. Vocês não podem viver da agitação de suas glândulas. Vocês não podem viver de festas. Vocês não podem viver de longas conversas telefônicas, de piadas e de comentários engraçados. Pense em seus caminhos. Considere seus caminhos. Venha, vamos raciocinar juntos. Deus enviou seu Filho com poder para salvar da morte e das trevas. E Ele diz para você esta noite, considere e pense em seus caminhos. Deus abençoe a todos. Amém.